Glória a Deus. Aleluia. Aleluia, Jesus. Eu quero que você abra a palavra do Senhor lá no livro de Mateus, capítulo 19. Mateus, capítulo 19, versículo 16 em diante. Glória a Deus. É uma parábola, a parábola do jovem rico. Acho que todos já ouviram alguma vez essa parábola. E o nosso Senhor Jesus, ele gostava de tratar algumas coisas com a gente. E Ele gosta até hoje de falar em parábolas para as nossas vidas, porque é um jeito simplificado dele mostrar como o Evangelho dele é precioso para as nossas vidas. Talvez muita literatura, muita letra, a gente não conseguiria entender tudo que Ele quer passar para a gente. Mas quando Ele simplifica para um exemplo tão simples, a gente consegue captar a mensagem que Ele tem para nós de uma maneira muito mais fácil, mais suave. Então eu quero que você abra o teu coração nessa noite, escute o Espírito Santo de Deus falando através das nossas vidas e peça ao Senhor que a palavra ela venha encontrar morada no seu coração, em nome de Jesus. Mateus 19, versículo 16 diz assim: certa ocasião, um jovem se aproximou de Jesus e lhe perguntou: Senhor, o que devo fazer de bom para herdar a vida eterna? Mas Jesus lhe respondeu: por que você está me perguntando a respeito do que é bom? Somente Deus é bom. Porém, se você quer ter a vida eterna, obedeça aos mandamentos. Mas o rapaz lhe perguntou: que mandamentos? E Jesus lhe respondeu: estes: não mate, não cometa adultério, não roube, não acuse ninguém falsamente, respeite seu pai e sua mãe, e ame o seu próximo como você ama a você mesmo. Ao ouvir aquilo, o jovem disse a Jesus: eu tenho obedecido todos esses mandamentos, mas o que mais me falta? Jesus então lhe respondeu. Veja a resposta de Jesus: se você quer ser perfeito, vá, venda tudo o que tem e dê o dinheiro aos pobres. Dessa forma, você terá um tesouro no céu. Depois venha e siga-me. O jovem, porém, ouvindo aquilo, foi embora triste, pois era muito rico. Eu quero continuar essa parábola na explicação de Jesus ali para baixo um pouquinho, no versículo 23, que fala assim: então Jesus disse aos seus discípulos: digo a verdade a vocês, é muito difícil um rico entrar no reino de Deus. E eu lhes digo que é mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Quando os discípulos ouviram aquilo, ficaram muito admirados e lhe perguntaram: então, quem poderá ser salvo? Mas Jesus, olhando para eles, lhes respondeu: para os homens isto é impossível, mas para Deus tudo é possível. Pedro então lhe disse: nós abandonamos tudo e seguimos o Senhor, o que ganharemos? Jesus respondeu: digo a verdade a vocês, quando as coisas forem renovadas e o Filho do Homem se assentará no seu trono glorioso, então todos vocês que me seguiram também se sentarão em 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. E todos que por minha causa abandonarem casa, irmãos, irmãs, pai, mãe, filhos ou propriedades, receberão 100 vezes mais, e também receberão a vida eterna.
Muitos que agora são os primeiros serão os últimos, e muitos que são os últimos serão os primeiros. Amém? Glória a Deus. Esse texto, ele é bem completo, mas a grande maioria das vezes a gente lê ele e a gente liga somente a riqueza da prosperidade em dinheiro mesmo. Todas as vezes que a gente ouve essa parábola, a gente liga que um rico dificilmente entrará no reino dos céus por conta que ele não pode ser rico. Não é isso que o Senhor Jesus está falando para mim e para você. Pelo contrário, eu creio que Jesus não quer para mim, nem para você, uma vida de pobreza, uma vida que a gente vai ficar mendigando as coisas. Porque a palavra de Deus fala o contrário para mim e para você. Ele fala que jamais viu um justo mendigar o pão. Então não é para mim e para você ter uma vida de miséria. Mas o que o Senhor está explicando para mim e para você é que nós precisamos entender o que é verdadeiramente o nosso tesouro, aonde nós colocamos verdadeiramente as nossas riquezas, aonde estão as coisas que nós damos realmente importância na nossa vida. E a gente lendo esse texto, o jovem chega para o Senhor Jesus ali e fala: o que devo fazer de bom para herdar a vida eterna? Cara, você entende que Jesus está passando por um lugar, e um cara que já aparentemente teria uma vida reta, ou tem uma vida reta, chega para Jesus e fala: Jesus, o que é que eu tenho que fazer de bom para que eu possa herdar a vida eterna? Para que eu possa ter vida. Tem algumas versões que falam assim: para que eu possa ter vida. Não, nem se trata ainda da vida eterna, só fala apenas para que eu possa ter vida. E Jesus responde para ele, cara, tão lindo, cara, que Jesus responde, porque ele fala assim: só tem uma coisa que é bom, só tem alguém que é bom, somente Deus é bom. E aí ele tira de cima de mim, de cima de você, de cima daquele jovem, o peso de a gente tentar conquistar a vida, porque nós somos bons, ou porque nós temos algumas habilidades boas. Não tem a ver com o quanto nós somos bons, somos habilidosos em algumas coisas, porque bom realmente é só um. Bom realmente é só aquele que tudo criou através das suas palavras. Então não tem o que eu possa fazer para ser bom o suficiente para herdar uma vida com Jesus. Simplesmente Ele já fez tudo o que era possível para que eu e você tivéssemos essa oportunidade. Quantas vezes nós perguntamos para Jesus: o que fazer, Jesus, para eu ir até os céus? O que eu tenho que fazer para ser uma pessoa melhor? Eu creio que todo mundo aqui, alguma vez na vida já perguntou, mas se você não perguntou, eu tenho certeza que você vai perguntar ainda alguma vez para Jesus: Jesus, o que eu tenho que fazer para conseguir chegar até os céus? Porque às vezes a gente escuta aquelas frases de que Jesus veio para nos salvar e nós somos salvos pela graça. E sim, isso é verdade, é graça do Senhor sobre as nossas vidas. Mas isso não significa que eu não precise fazer nada. Uma vez que eu fui salvo na cruz, eu continuo sendo salvo para sempre? Não. Desculpa, querido, mas não é assim que funciona. Quando a gente é salvo verdadeiramente, a gente vai errar ainda, vai errar. Mas pelo fato de eu ser salvo, eu vou lutar muito contra as vontades da minha carne, para que eu não erre mais. Eu já falei algumas vezes aqui, eu gosto de repetir essa palavra, porque eu acho que é muito bom da parte de Deus a gente entender que o pecado, o erro na nossa vida, não deve ser constante. Ele vai acontecer, mas como um acidente. E eu cito esse exemplo, que eu acho muito bacana, porque assim, ninguém em sã consciência entra num carro que está estacionado aqui na frente, sai na rua e fala: eu vou sair para me acidentar, ou vou sair e provocar um acidente. Ninguém em sã consciência faz isso. E a nossa vida com Cristo, com relação ao pecado, é exatamente dessa forma. Nós em sã consciência, nós não podemos sair dentro da igreja, do nosso secreto, para qualquer lugar junto com Jesus e falar: eu vou sair e vou pecar. Não, tem que ser um acidente na nossa vida.
Acidente é algo que acontece aonde a gente não quer que aconteça, mas infelizmente aconteceu. Então aí mostra realmente para mim e para você que não é o quanto nós somos bons, porque nós não somos bons. Nós não somos bons. Tira isso da sua cabeça, assim como já tirei da minha. Eu não sou bom. Tirou Jesus da minha vida, tirou o Espírito Santo de mim, o que sobra é só maldade, o que sobra é só iniquidade, o que sobra é só coisas perversas. É só isso que sobra. Mas quando Jesus vem, e através da graça, através do amor de Deus, Ele nos dá essa oportunidade de nos tornarmos melhor. Mas pela presença dEle nas nossas vidas. Por aquilo que nós queremos ter de precioso na nossa vida. Aleluia. E você vê que Jesus ainda... Deixa eu só um pouquinho. Aleluia. Você vê que Jesus ainda fala para ele, quando ele pergunta o que deve ser feito de bom. Jesus dá uma dica para ele. Cita os mandamentos. Talvez você queira saber, mas não citou todos os mandamentos. Todos os mandamentos vão estar lá em Êxodo 20, e aí você vai poder ler eles com clareza o que era. Porém, aqui nós estamos falando de Jesus, que Ele não veio para quebrar simplesmente a lei, mas Ele veio para cumprir a lei. E quando Jesus vem e cumpre a lei, Ele fala para mim e para você: ei filho, ei filha, é possível a gente fazer tudo o que está na lei, e ainda um pouco mais. Então a gente acha que quando Jesus veio, Ele aboliu a lei. Pelo contrário, Jesus veio e falou assim: é possível andar por essa terra, e amar o seu Deus acima de todas as coisas, amar o seu próximo como a si mesmo, não matar, não roubar, honrar o pai e mãe, fazer tudo aquilo que os mandamentos falam. Jesus fala para mim e para você: é possível, porque Ele veio na terra como um homem, e Ele fez tudo como um homem. Tudo que Ele fez aqui na terra foi como um homem. E os milagres? Ele ainda estava como um homem. O poder dos céus veio sobre Ele, e os milagres aconteceram, e Ele sempre deu a glória a Deus. Então, a gente busca de uma certa forma também ter uma vida de santidade, ter uma vida onde a gente vai conseguir agradar a Deus, para, entre aspas, ser bom. Quem é que nunca tenta guardar os mandamentos? A gente tenta. Mas aqui me chamou a atenção é que Jesus fala para ele: se você quer ser perfeito. Cara, essa palavra perfeito, Jesus está elevando o nível da amizade, o nível da conversa. Jesus está elevando o nível de tudo na vida daquele jovem. Ele falou: cara, você já está fazendo tudo, que massa. Mas você quer ser perfeito? Você quer ser um cara ainda melhor? Você quer ser um cara mais extraordinário ainda? Vende tudo que você tem e distribui para os pobres. Sabe o que Jesus fez com ele naquele momento? Talvez Ele faça comigo e com você isso nessa noite. Jesus mostrou para ele que o coração dele não estava em cumprir os mandamentos. Não estava em querer estar perto de Jesus. Estava, talvez, a vontade dele até existia, mas ele ainda tinha algo que ele amava mais ou gostava mais do que propriamente seguir Jesus. E a hora que Jesus fala para ele: vende tudo e dá aos pobres, a Bíblia nos conta que ele vira as costas e triste, com tristeza ele sai. Porque ele entendeu, cara, que ele não amava Jesus mais do que as coisas que ele tinha. Porque a palavra fala, pois ele era muito rico, tinha muitas propriedades. Mas não vamos falar de dinheiro, de jeito nenhum. O dinheiro não é um problema, ter dinheiro não é pecado, gente. O pecado é a gente ser escravo do dinheiro, é a gente amar o dinheiro acima das coisas que a gente não deve amar mais. A gente precisa amar mais a Deus do que o dinheiro. A gente precisa amar mais a Deus do que a nossa esposa, do que os nossos filhos.
a gente precisa amar a Deus acima de todas as coisas. E eu tenho certeza que se aquele jovem fala para o Senhor naquele momento, tá bom, Jesus, vou vender tudo. E ele sai e vende tudo, e quando ele distribui aos pobres, certamente ele ia chegar, e Jesus ia ter alguma coisa especial para ele. E como que eu sei disso? A palavra me garante isso. A palavra de Deus me garante que aquele que... Finalzinho da palavra fala aqui, ó. E todos que por minha causa abandonarem a casa, irmãos, pais, mãe, filhos ou propriedades, receberão 100 vezes mais. Sabe o que Jesus fala para você? O que é que você ainda ama mais do que a mim? O que é que você ainda coloca num patamar acima do que eu na sua vida? O que é que ainda, se eu te pedir para você vender, ou largar, ou doar para os pobres, abrir mão simplesmente, você vai virar as costas para mim e sair triste? Sabe, o Senhor Jesus, Ele já fez isso anteriormente na Bíblia. O próprio Deus fez isso com Abraão, a hora que pegou aquilo que ele mais gostava, aquilo que ele mais amava, seu próprio filho, a promessa dele, e pediu, traz o seu filho para mim em sacrifício. Abraão mostrou que o seu coração estava no filho, que ele amava o filho, porque ele foi fazer aquilo com dor, aquilo com pesar, mas ainda assim ele foi em obediência a Deus, fazer exatamente o que Deus havia pedido que ele fizesse. E a hora que Abraão estava pronto para fazer o sacrifício de Isaac, o anjo brada para. Porque ali o Senhor tinha entendido que nada era mais importante para Abraão do que estar na presença de Deus e obedecendo a Deus. A palavra do Senhor fala lá em Mateus 6:21, aonde está o seu tesouro, ali está o seu coração. E foi isso que Deus mostrou, o Senhor Jesus mostrou para aquele jovem rico, aonde estava o tesouro dele. O tesouro daquele jovem rico estava nas propriedades que ele tinha, a ponto que ele não conseguiu vender e seguir Jesus. E ele pergunta para mim e para você nessa noite, Leandro, eu quero que você pense no seu nome. Aonde está o seu tesouro? O que é mais importante para você na sua vida? Eu quero que você pense mesmo nisso profundamente e você comece a analisar que se o Senhor falar para você, dá para mim, isso mesmo que você pensou agora na sua vida aí. Se o Senhor falar para você, dá para mim, você vai entregar para Ele com facilidade ou você vai entristecer o seu coração e quem sabe até sair da presença de Jesus? O que é na sua vida que ainda está tomando o lugar do Senhor? Que o primeiro mandamento que o Senhor deu para mim e para você é amar a Deus acima de todas as coisas. Amarás o Senhor seu Deus acima de todas as coisas. Todas as coisas. O mandamento não é que eu vou amar o Senhor meu Deus depois que eu amar a minha esposa, depois que eu amar os meus filhos, depois que eu amar o meu trabalho. E aí vem muitas coisas que a gente começa a colocar na frente daquilo que nós não deveríamos de colocar nada na frente. A gente coloca às vezes as próprias coisas que Deus nos deu ou Deus nos colocou para fazer na frente daquilo que não deve ter nada na frente. Eu já vi homens e mulheres falar que não conseguem viver sem o ministério, não conseguem viver sem cantar, sem o palco, sem estar ministrando a palavra. Não, cara, a gente não consegue viver sem Deus. As outras coisas são importantes, amém, mas o que a gente vai amar acima de tudo e de todos é Deus. É o mandamento dele para a minha vida e para a sua vida. E quando a gente entende esse primeiro mandamento, automaticamente tudo na nossa vida vai começar a se cumprir nos outros mandamentos. Porque quando você ama a Deus, você
olha para a vida do seu irmão, você vai falar, cara, eu vejo Deus nele. Eu vejo Jesus na vida do meu irmão, então eu amo meu irmão. Você olha no espelho e você vai ver Jesus em você, você vai falar, eu me amo e eu amo meu irmão. Aí você olha e vê Jesus na vida do teu irmão, você vai falar, eu vou matar o meu irmão? De jeito nenhum. Você olha para o seu pai, para a sua mãe, você vê Jesus na vida dele, você vai desonrar o pai e a mãe? Não, não vai. Então quando a gente entende o primeiro mandamento, na nossa vida, os outros mandamentos começam a ser apenas consequências do entendimento que a gente teve do primeiro mandamento. Então nós erramos, justo no primeiro mandamento já. É onde talvez a gente não deveria errar de jeito nenhum, em hipótese alguma. Cara, foi o primeiro mandamento. Se a gente não consegue passar o primeiro, como é que nós vamos passar os outros? E você vê que Jesus, ele é tão inteligente, cara, tão lindo, tão esperto, que ele fala, se você quer ser perfeito, ele fala para o cara, você quer ser perfeito, porque perfeito só existe um também, perfeito só existe um. Nós podemos tentar chegar ao nível de perfeição, mas nós não vamos atingir a perfeição, a não ser quando o Senhor Jesus voltar e a gente estiver na glória com Ele. Aí sim a gente vai ter o nosso corpo glorificado, nós vamos ter a nossa mente glorificada, nós vamos ser seres diferentes do que nós somos agora, livre de pecado, livre de angústia, livre de dor, livre de desejos carnais. Então a gente tem que entender que o primeiro passo na nossa vida é a gente cumprir o primeiro mandamento, e o restante as coisas vão começar a andar de uma maneira mais natural para nossas vidas. Jesus dá a dica para mim e para você. Ele fala, um novo mandamento vos dou, amarás o Senhor seu Deus de todo o seu coração, toda a sua alma e todo o seu entendimento. Quando você escuta essa frase, esse versículo, eu começo a trazer para algumas coisas que o Senhor vem até lembrando para a gente agora recentemente. Todo o seu coração, toda a sua alma e todo o seu entendimento. Nós temos espírito, nós temos alma e nós temos corpo. O Senhor trabalha sempre com números e coisas que são semelhantes, aonde a gente vai começar a entender o que Ele está falando para mim e para você tem tudo a ver com aquilo que Ele quer da minha pessoa e da sua pessoa para Ele. Para Ele. Quando Ele fala de todo o seu coração, Ele está falando coração, Ele fala de relacionamento. Relacionamento com Deus eu tenho de que forma? É em espírito. Eu tenho meu relacionamento com Deus em espírito. Então quando Ele fala, amarás o Senhor seu Deus de todo o seu coração, Ele está falando, cara, vem para o espírito. Coloca o teu coração no meu espírito, que você vai se relacionar comigo de uma maneira sobrenatural. Aí quando Ele fala de toda a sua alma, Ele está falando o quê? A alma trata na nossa vida dos nossos desejos, das nossas vontades. A gente está fazendo um curso na segunda-feira, onde a gente aprendeu que os animais, eles têm alma. Por que os animais têm alma? Porque os animais têm vontade, eles têm vontade de comer, eles têm vontade de brincar, eles ficam bravos, eles têm vontade de dormir, eles têm vontade, então eles têm alma. E eu e você temos alma, porque nós temos vontade. Nós temos vontade de comer, temos vontade de se passear, temos vontade de buscar Deus ou não. Nós temos vontade de fazer um monte de coisa. Então quando o Senhor fala para mim e para você, para a gente amar Ele de toda a nossa alma, Ele está falando, ame a mim com toda a sua vontade. Me deseje de todo o seu coração, me deseje com tudo que você tem. E ainda, quando Ele quer deixar um negócio mais sério ainda, Ele fala, de todo o seu entendimento. Me ame de todo o seu entendimento. Entendimento é razão. Entendimento é algo que você fala assim, eu tenho 2 caminhos para seguir, e eu vou escolher esse aqui porque eu entendo que esse é melhor. Então você olha para Jesus e você fala, eu vou amar Jesus porque eu entendo que é a melhor coisa que eu posso fazer.
nem para Jesus, mas para a minha vida mesmo. Que o meu amor para Jesus talvez não possa gerar muita mudança, mas o amor dele para comigo gera mudanças extraordinárias na minha vida. Então, quando você ouvir essa frase de novo, amarás o Senhor seu Deus de todo o seu coração, toda a sua alma, todo o seu entendimento, você vai entender assim, vou amar o meu Deus de todo o meu espírito, de toda a minha vontade e toda a minha razão. Com tudo, você vai amar a Deus. Tudo que você tiver, tudo que você imaginar, você vai amar a Deus dessa forma. Aleluia. No versículo 23, 24 e 25, Jesus mostra para nós que muitas vezes a gente escolhe coisas erradas. Ele fala assim: Jesus disse aos discípulos: digo a verdade a vocês, muito difícil é o rico entrar no reino de Deus, e eu lhe digo que mais fácil é passar um camelo por um buraco de uma agulha do que o rico entrar no reino de Deus. Quando os discípulos ouviram aquilo, ficaram admirados e perguntaram: quem poderá ser salvo? Você está entendendo que Jesus mostra para mim e para você que não se trata da riqueza, mas se trata daquilo que está à frente de Deus na nossa vida. E não pode ter nada. Às vezes o que está na frente de Deus na minha vida é o meu relacionamento com a minha esposa. Às vezes é o meu trabalho. Eu já vivi um tempo na minha vida onde o meu trabalho paralisava as minhas ações, o meu relacionamento com Deus. O meu trabalho me atrapalhava em me relacionar com o meu Deus. Eu já vivi um tempo onde as minhas amizades estavam na frente do meu relacionamento com Deus. Eu já vivi num tempo onde os meus amores, as minhas vontades, os meus relacionamentos amorosos me deixavam sem relacionamento com Deus. Quem está falando para você aqui é uma pessoa que já passou por todos esses processos. Eu já vivi tempo onde os meus desejos de provar coisas do mundo me afastou da presença de Deus. Não era dinheiro, não tinha a ver com dinheiro, mas tinha a ver aonde eu estava colocando o meu coração, porque era aquilo que eu amava em fazer. A pergunta que eu deixo para você e para mim nessa noite: aonde você está colocando o seu coração? O que é que realmente na sua vida você olha e fala: cara, se Jesus pedir isso para mim, eu não sei se eu consigo entregar. Já parou para pensar nisso? Se Jesus pedir isso para mim, eu não sei se eu consigo entregar. Às vezes pode ser o dinheiro. A gente está falando, não tem a ver com o dinheiro, mas às vezes pode ser o dinheiro. Não que às vezes você tenha muito dinheiro, mas é porque às vezes a ansiedade, a vontade que você tem de dinheiro te afasta da presença de Deus. Às vezes é a vontade de você ter um relacionamento. Às vezes é o seu namorado, a sua namorada, seu marido, sua esposa, seus filhos. Eu vi situações onde os filhos afastavam os pais da presença de Deus. Mas como isso, Leandro? Eu não vou para a igreja, eu não vou em oração, eu não vou em lugar nenhum porque os meus filhos não deixam, eles não gostam de ir. A gente aprendeu aqui na segunda-feira algo, quero abrir só um parênteses, e algo que eu sempre coloquei em prática na minha vida e na minha casa. Os meus filhos, enquanto estão debaixo da minha proteção, embaixo da minha bênção, eles vão seguir a mim aonde eu for. Se eu for para a igreja, eles vão para a igreja. Se eu for sair fazer um lanche, eu vou levar eles para fazer o lanche junto comigo. Mas quem determina onde eles estão sou eu. Nossa, que carrasco, Leandro. Não, é minha responsabilidade. Eu preciso ensinar para eles que não tem nada mais importante do que eu buscar a Deus primeiro. Isso é o que move a minha vida e isso é o que eu quero que mova a vida deles. É necessário que a gente ensine isso. E para os jovens que ainda estão aqui, é necessário que vocês entendam que não precisa muitas vezes o pai ou a mãe de vocês falar: ei, vamos para a igreja. Pode ser o contrário. Seja você o canal de bênção para o seu pai e para a sua mãe. Fala: ei, vamos adorar a Deus.
Vamos buscar Deus. Deus é a primeira coisa na nossa vida. Deus. A gente está vivendo um tempo onde a gente tem deixado Deus na reserva e vivendo um monte de coisas antes, e a hora que a gente lembra, fala, dá para tirar um tempo com Deus agora. Dá para ir trocar uma ideia com Deus agora. Não, cara, Deus é a primeira coisa na minha vida. E eu espero que seja na sua vida. Eu espero mesmo, de coração, que seja na sua vida. Mas se não for, ainda dá tempo. Vamos fazer com que essa parábola não faça sentido para a nossa vida de um camelo passar por um buraco de uma agulha e a gente não entrar no reino dos céus. Porque é mais fácil acontecer qualquer coisa na nossa vida do que a gente deixar aquilo que a gente está vivendo para servir a Deus. E não falo servir a Deus de qualquer jeito, é servir a Deus de coração, cara, é servir a Deus amando a Ele. Sabe, a gente falava hoje ainda sobre isso, quando a gente está servindo a Deus com amor, não amor pela obra, mas amor por Deus, a gente cansa fisicamente, cansa sim, lógico que cansa, nós somos corpo, cansa, mas é muito gratificante, você olhar para a vida de alguém que você foi usado por Deus para alcançar aquela pessoa, você olhar que você orou às vezes por alguém e aquela pessoa se converteu, aquela pessoa foi curada, é gratificante, cara, isso vai mover o seu coração e vai te dar mais força para você continuar amando mais a Deus. Mas ainda que você não esteja vendo nada, não esteja sentindo nada, continue amando a Deus, amando a Deus. Aleluia. Versículo 29, Jesus fala aqui, desculpa, antes no 26 ainda aqui, mas Jesus olhando para eles respondeu, para os homens isto é impossível, mas para Deus totalmente é possível. Quando Pedro pergunta, mas como, quem poderá ser salvo? Mais uma vez Jesus quebra eu e você no meio, porque não é o quanto nós somos bons ou perfeitos em alguma coisa que nós vamos ser salvos, porque isso é impossível para mim e para você. Eu posso me salvar? Não, de jeito nenhum, impossível para mim, impossível para você, mas totalmente possível para Deus. Ele pode me salvar, Ele pode te salvar. Não é porque você é muito bom, porque você tem talentos extraordinários, não. É porque Ele pode fazer tudo que é impossível. E sabe por que eu digo que realmente Deus pode? Quantos estão aqui nessa noite? Eu não gosto de fazer aquele negócio de levanta a mão às vezes, mas hoje eu quero fazer diferente com vocês. Quantos estão aqui nessa noite, que algum dia na sua vida, você ouviu a palavra, é impossível que a sua vida mude, é impossível que aconteça alguma coisa diferente na sua vida. É impossível que Deus resgate a sua vida. Eu ouvi isso. Deus é especialista. Era impossível, mas Ele conseguiu. Ele consegue. Era impossível. Era improvável, com certeza. Mas para Deus é provável. Deus não trabalha com aquilo que é fácil. Deus não trabalha com aquilo que é possível, porque o possível Ele deixa para mim e para você fazer. É possível eu amar meu irmão. É possível eu respeitar meu pai. É possível eu respeitar minha mãe. É possível eu ajudar as pessoas. É possível eu amar a Deus. Mas é impossível eu mesmo me salvar. E Ele fala, mas eu posso. Eu posso te salvar. Eu não consigo, você não consegue, mas Jesus consegue te salvar. E quando Ele fala para mim e para você, no versículo 29, que todo aquele que, por causa dele, abandonar casa, irmão, pai, mãe, filho, propriedade, receberão 100 vezes mais e também a vida eterna. Cara, é uma promessa que Ele faz para mim e para você. O Senhor está falando para mim e para você, filho, não fica preso nisso que hoje segura o teu coração.
Não fica preso naquilo que hoje você está dando mais valor para esse algo ou para esse alguém do que para mim, porque eu vou te dar 100 vezes mais do que você está entregando. Sabe, eu fiquei imaginando, eu voltei na parábola lá atrás, quando a parábola fala que o jovem era muito rico. Agora não é um negócio de interesse com Deus. Só se liga o que Jesus fala para a gente. Jesus falou para ele, entrega tudo, vende tudo e dá para os pobres. Se esse cara ouve, se ele escuta e obedece o comando de Jesus sobre a vida dele, certo dia, um dia, no momento oportuno, tudo que ele havia entregado para seguir Jesus, ele teria 100 vezes mais. E isso a gente está falando de dinheiro. Mas agora, vamos colocar nas outras coisas. Irmãos, se liga na revelação de Deus para nossas vidas, cara. Quando você às vezes deixa os seus irmãos de sangue para seguir a Deus, quantos irmãos o Senhor tem te dado? Quantos irmãos o Senhor tem te entregado? A Bíblia fala que tem amigos que são mais chegados que irmãos. Quem sabe essa pessoa que está do seu lado, hoje é mais que seu irmão. E foi Jesus que te deu, por uma posição sua. Talvez você deixou seu pai e sua mãe para seguir a Jesus, mas hoje você olha na sua vida, você tem um pai espiritual, uma mãe espiritual, alguém que te ganhou para Jesus, alguém que está te cuidando. Ah, mas não tem, Leandro. Você tem Deus, que não é 100 vezes mais, infinitamente mais, do que qualquer pai e qualquer mãe. Não estou desmerecendo pai e mãe de jeito nenhum, gente, mas eu estou glorificando a Deus, que é infinitamente muito melhor que o meu pai ou com a minha mãe. Melhor do que eu como pai, melhor do que a Simone como mãe, muito melhor, infinitamente melhor. E se você às vezes teve que deixar seus filhos, suas amizades, para seguir a Jesus e para amar Jesus, você pode olhar para o lado, ou de repente olha para os jovens. Hoje tem bastante jovens na igreja. Olha quantos filhos o Senhor está te dando. Era um, agora Deus está te dando centenas. Então Deus, Ele não deve nada para ninguém. Deus não vai ficar devendo nada para você. Você deixou algo para seguir a Ele, por amor a Ele, Ele vai superabundar na sua vida de uma maneira extraordinária, seja nos seus sentimentos, seja nos seus bens. Aonde for que você for tocado para abandonar, para seguir a Jesus, Ele vai restituir muito mais na sua vida, muito mais. Mas quando, Leandro? Processo de Deus. Talvez você não está vendo agora, mas eu tenho certeza, tenho convicção de que vai acontecer na sua vida, 100 vezes mais, 1000 vezes mais. Quantas vezes o Senhor quiser que aconteça mais na sua vida, vai acontecer. Então não fique chateado, porque às vezes você teve que deixar alguém que você gostava muito, você teve que se apartar às vezes de alguém que você gostava muito para seguir a Jesus. Não fique chateado. Jesus vai te colocar pessoas melhores, amigos melhores. E digo mais ainda, talvez Ele coloque essa mesma pessoa que você deixou para trás, num futuro muito próximo do seu lado, falando: ei, cara, você estava certo, eu devia ter vindo com você, eu devia ter vindo com você. Nada é mais importante do que você falar: Jesus, eu largo tudo para te seguir. Porque é essa a proposta do Senhor para a minha vida e para a sua vida. Aquele que abandonar tudo para me seguir, vai ter 100 vezes mais de tudo que abandonou. Mas isso é pouco ainda para Jesus. Ele fala: ainda receberá a vida eterna. Se as coisas aqui na terra vão ser boas na nossa vida, imagina na eternidade, cara. Imagina na eternidade. Não tem nada, cara, não tem nada mesmo, nada mais importante que você seguir a Jesus. Pode doer deixar as coisas para trás, pode. Talvez você goste muito daquela pessoa, talvez você goste muito daquele seu amigo, talvez você goste muito do seu trabalho,
talvez você gosta muito da casa que você mora, talvez você gosta muito do seu carro, talvez você gosta muito, mas tem que gostar mais de Jesus, tem que amar mais a Jesus. E a proposta dele para mim e para você: ei, larga tudo, me segue, porque eu vou te dar 100 vezes mais, e ainda vou te dar a vida eterna. Cara, a proposta de Jesus não tem melhor. Você vai falar: não, é doideira. Claro que não, cara, doideira é para Jesus. Ele está pegando uma coisinha, algo que para nós tem valor, mas ele está pegando e vai falar para mim e para você: vou te restituir 100. E ele não diz que ele não vai mandar de novo para você aquilo que você deixou para trás. Porque se você entregou dinheiro para Jesus, ele vai te restituir dinheiro. Se você entregou amor para Jesus, ele vai te restituir em amor. Se você entregou trabalho, ele vai te restituir em trabalho. Se você entregou seu carro para Jesus, ele vai te restituir em carro. Aquilo que você planta, aquilo que você entrega para Jesus, ele vai te dar, cara. Ele vai te dar. É a lei da semeadura, aquilo que você planta é aquilo que você colhe. Então o que é que o Senhor está pedindo para você nessa noite? O que é? Larga, entrega e me segue. É dinheiro? Quem sabe uma amizade, quem sabe um amor, quem sabe um relacionamento, quem sabe o seu trabalho. Cara, se teve gente que sofreu nessa vida com trabalho, fui eu. Sofri muito, bati minha cabeça muito. Aí um dia Deus falou para mim: sai fora. E eu falei: mas como, Deus? Pelejei tanto para chegar aqui, agora eu vou sair? Saí. E Ele restituiu na minha vida. E não demorou. Sabe, tem coisas que a gente precisa abandonar. Tem coisas que a gente precisa sacrificar para mostrar, não somente para Deus, mas para mostrar para nós que não tem nada que ocupe o lugar de Deus na nossa vida. Porque na real, bem na real, Deus sabe o que está na frente dele na sua vida. Deus sabe o que está na frente dele na minha vida. Mas Ele quer fazer o que comigo e com você? Ele quer te mostrar e me mostrar que tem coisas que nós estamos colocando na frente dele. E o que nós estamos colocando na frente, Ele está falando para mim e para você: entrega e me segue. Hoje, a palavra para mim e para você é sobre isso. Não é sobre o dinheiro do jovem rico, não. Não é sobre um camelo passar no buraco de uma agulha. É sobre você ter a ousadia e a coragem de falar para Jesus: Jesus, estou entregando. Como vai ser? Eu não sei, mas eu vou te seguir. E não é pela promessa, Jesus, de que eu vou receber 100 vezes mais. Não é pela promessa da vida eterna, porque isso daí eu não consigo se não for pelo Senhor. Mas é porque eu te amo, Jesus. É porque eu te amo. Porque eu quero cumprir o primeiro mandamento na minha vida: amar o meu Deus acima de todas as coisas. É só isso, cara. É simples demais. E a gente sofre. E a gente peleja demais em perder as coisas. A gente tem um amor demais em algumas coisas, e quando a gente perde, a gente entra em depressão. A gente fica chocado. A gente não sabe para onde vai, não sabe para onde corre, porque nós estamos amando essas coisas mais do que a Deus. Porque se a gente ama a Deus acima de todas as coisas, tudo que a gente perder é lucro. É lucro. Porque eu só não posso perder a presença do meu Deus. Então nessa noite, querido, eu quero que você faça uma reflexão na sua vida. O que é, ou quem é, que você estava colocando na frente de Deus? Entenda que talvez o Senhor esteja falando para você: abandona e me segue. Mas talvez Deus não está falando abandona, Deus está falando assim: entrega para mim que eu vou tomar conta. Tem situações que o Senhor fala: me entrega que eu tomo conta, mas me segue. E já aconteceu comigo isso também. Ter que entregar coisas para Deus sem eu querer entregar, e eu vi as coisas acontecer tudo fora da minha vontade. E eu falando para Deus: o que está acontecendo, Deus? O que está acontecendo?
Aí a resposta de Deus é muito rápida sobre a minha vida e fala: você me entregou, deixa eu cuidar. Que a gente às vezes acha que a gente cuida melhor do que Deus. Não cuida. Não cuida. Um dia alguém entregou a minha vida para Deus, mesmo sem eu querer, e as coisas pioraram. Aparentemente pioraram, mas Deus estava fazendo. Que tem gente que é teimosa, tem gente que é tinhoso, que enquanto não chegar lá no fundo do poço, você não tem para onde cavar mais, e você só pode olhar para cima, você não vai olhar enquanto você tiver outras alternativas. Talvez aquilo que você precisa soltar na mão de Deus é exatamente isso, cara. Você está dando alternativa ainda para a pessoa, mas a hora que você falar, está na mão de Deus, deixa ela na mão de Deus. Deixa na mão de Deus. Vai chegar um momento na vida dela que ela não vai ter outra alternativa. Aí Deus vai restituir. É processo. Aleluia, Jesus. Eu quero que, antes da gente encerrar, eu quero que você faz o favor de apagar as luzes para nós, por favor. Eu quero que você comece a refletir. Comece a buscar do Senhor. O que é que está tomando o primeiro na sua vida? Sabe quando Deus fala nos versículos finais ali: muitos que agora são os primeiros serão os últimos, e muitos que são os últimos serão os primeiros? Ele está falando para mim e para você que muitas coisas que ocupavam prioridades na nossa vida, não vai ocupar mais a mesma prioridade. E aquilo que não tinha tanta prioridade vai começar a ter mais prioridade na minha vida, e assim na sua vida. E às vezes Ele está falando também de pessoas que têm plena convicção de que está tudo certo, que está tudo bem, que está na presença de Deus. E Ele está falando para você: está achando que será o primeiro, mas está colocando coisas na minha frente, e quando você tem algumas coisas na minha frente, você não é o primeiro, e talvez você seja o último. Então entenda o recado do Senhor para mim e para você nessa noite. O que é que está tomando o lugar dEle? O que é que está ocupando o lugar de Deus nas nossas vidas? O que é que você está amando mais do que a Deus? Quem é que você está amando mais do que a Deus? Quem é que você está se dedicando mais do que a Deus? Ou o que é que você está fazendo com mais dedicação do que a Deus? Cara, e eu vou te dizer isso do fundo do meu coração. Se for uma pessoa, se for o seu trabalho, se for o ministério, não é a obra de Deus, está errado. Está errado. Mas é a obra, Leandro, não interessa, está errado. A obra vem depois de Deus. Primeiro é Deus. Primeiro é Deus. De todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento. Ele quer tudo de você. Ele quer tudo. Ele não quer só o teu entendimento. Ele não quer só o seu coração. Ou Ele não quer só a sua vontade. Ele quer tudo. Tudo. Então, se tem alguma coisa que está na frente de Deus, nessa noite eu quero que você inverta. Que você comece a colocar Deus em primeiro lugar na sua vida. É difícil demais. Ninguém disse que ia ser fácil. Não é fácil, não é tão fácil, nunca será fácil, porque o jovem rico era só dinheiro, e ele ficou triste, virou as costas para Jesus e foi embora. Mas Ele está dando uma opção para mim e para você. Entrega, Leandro, tudo e me segue. Entrega tudo e segue a Ele. Ou então, fica com o seu coração triste, com o seu coração pesado, vira as costas e vai e deixa Jesus em segundo plano. Ele não está te obrigando, mas Ele fala para mim e para você: aquele que largar tudo por causa dEle,
esse sim vai receber 100 vezes mais e terá a vida eterna. Mas no final das contas não é uma troca. Ele quer mostrar para mim e para você que nós precisamos amar mais a Ele. Eu quero que o seu Espírito Santo mova no seu coração, para que você comece a entender que você precisa se arrepender, assim como eu preciso. Não acho que é só para você essa mensagem, não, é para mim, cara. Eu preciso me arrepender porque eu tenho amado pouco a Deus. Mas como, Leandro? Eu posso amar mais. Eu amo Ele hoje num nível, amanhã eu tenho que amar mais. É uma exigência dEle para a minha vida, porque Ele me amou primeiro, independente de qualquer coisa. Eu preciso amar mais a Deus. E que a oração nossa nessa noite seja: Senhor, eu quero te amar mais. Me perdoa, porque eu poderia ter te amado mais, mas ainda há tempo, Jesus, para eu te amar. Ainda há tempo para eu te colocar em primeiro lugar. Inverte os valores da minha vida, Jesus. Que o Senhor seja o principal, que o Senhor seja o primeiro. Inverte. Aleluia.